eu vou aproveitar a deixa do Morgenstern para jogar o especialista da CNN no teu colo, professora Paula, que você está muito comportada e você precisa ouvir algumas coisas. Especialista. Vamos lá. E eu acho o seguinte, tá? Isso aqui é uma grande armadilha para o Brasil, para o presidente Lula. E será um tremendo equívoco mortal para a diplomacia brasileira e para a biografia do Lula se ele aceitar integrar esse conselho. Tá? Eu estou sendo muito categórico e enfático em dizer isso. Tá? Porque esse conselho trata-se da institucionalização da colonização sobre Gaza. Tá? Trata-se da legitimação, tá? Da ocupação territorial neocolonial sobre o povo palestino. Tá? Primeiro, quem deveria estar cuidando desse processo é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e não um conselho inventado por Donald Trump, cujo qual ele convida quem ele quiser. Vai prejudicar o legado e a história de Lula aceitar ser membro do Conselho. A biografia de Lula está em risco. Não, hoje é o meu dia de falar sobre a faixa de Gaza, né? Eu tenho uma pergunta pro Flávio depois, tá? Eu quero fazer a pergunta pro Flávio depois. Mas hoje é o meu dia de falar sobre a faixa de Gaza. Eu perguntei pro Ivan Kleber, agora vem isso daí. Eu sou a favor, com relação à faixa de Gaza, de fazer o seguinte, Marco. A gente pega a Erika Hilton, a Sâmia Bonfim, a vereadora do mandato coletivo, esse especialista da CNN, pega todos eles, o apresentador lá da CNN, que eu lembrei o nome, mas eu não vou dizer que eu não quero processo. Pega todos eles, e manda lá para fazer parte, para pacificar Gaza. A Erika Hilton chegando naquele ônibus do Priscila, Rainha do Deserto, em Gaza, levando alimentos para pacificar o povo. E toda essa galera que fica protestando ali na Paulista, manda todo mundo para lá, para pacificar a região. Porque Gaza é demais, o Hamas é da paz, é do bem. E realmente, como eu havia perguntado pro Ivan Kleber, isso coloca, assim, o Lula numa saia justa. Eu sei que é uma imagem horrível, mas é que é engraçado, eu tenho que falar isso. O Lula... eu sei que vocês pensaram, né? Com a bunda peluda, mas enfim, o Lula, ele tá numa saia justa, porque se ele entra no conselho, fica ruim com a militância empoderada. Se ele não entra, a narrativa dele para a eleição, que é a defesa da soberania, fica prejudicada, porque agora como é que ele vai poder dizer que ele tem boas relações com o Trump? Mas, ao mesmo tempo, o que seria a minha continuação da pergunta pro Ivan Kleber, não é o Lula que entra no conselho do Trump, não é o Lula que foi convidado, é o Brasil. Então, o Lula, se Deus quiser, ele vai ficar só até o fim desse ano, né? E ano que vem a gente, se Deus quiser, tem um novo presidente. Mas, independente de se acontecer essa desgraça dele se reeleger, depois, quando ele sair, obviamente vai ter outras pessoas, mas tá todo um movimento diferente, que inclusive é sobre isso que eu quero perguntar pro Flávio, se tu me permite, daí eu já emendo, Marco? Claro, por favor. Para quem não sabe, o Flávio Morgenstern é autor de um livro chamado Por Trás da Máscara, onde ele conta a história dos protestos, que a galera aqui, né, que é um pouco mais velha, que é da época do Nextel, que a gente estava falando no início do programa, a gente participou. Eu fui para Brasília, eu acampei, gente. Eu escovei meus dentes no gramado de Brasília. Foi lindo, não com o acampamento do Bumbum Livre, né? Que tinha o acampamento do Bumbum Livre, tinha o acampamento dos intervencionistas, enfim, aquela saga de manifestações. E, Flávio, eu tô vendo nesse momento, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas uma vibe meio 2015 e 2016. Porque, novamente, eu tô vendo a Globo falando sobre o STF, coisa que acontecia muito lá atrás, né? Tanto que a gente tem vídeo da Joyce, vídeo do Frota sentando o pau no STF e tal, porque isso saía na grande mídia, que era na época o escândalo da Lava Jato. Hoje a gente tem o escândalo aí do Banco Master, Miriam Leitão falando que Toffoli não tem moral para... Miriam Leitão batendo no Toffoli. Até uma caminhada, não que eu esteja comparando o Nicolas com os garotinhos do Bumbum Livre, né? Mas na época os garotinhos do Bumbum Livre fizeram essa caminhada, o professor Olavo ficou indignado porque na época eles entregaram o impeachment justamente na mão do petista, mas enfim, esse clima todo que eu tô vendo, ele tá mesmo parecido com 2015 e 2016 ou é coisa da minha imaginação?
Olha, é uma pergunta bem complexa, na verdade, né? A gente está tentando refletir sobre isso, tentando entender, e a situação hoje ela está muito mais confusa, porque o sistema ele se rearranjou de várias formas, só que o sistema ele também não é um bloco unívoco. Eu acho que esse é o grande erro das pessoas tentando fazer avaliação. Porque, em primeiro lugar, só você pensar no óbvio, né? Alexandre de Moraes e PT se entendem bem? Não, eles se odeiam. Todo mundo ali se odeia, todo mundo quer ver o outro morto, só que eles têm um papo ali de conveniência. Só você vê a mudança do discurso do Alexandre de Moraes recentemente. Ora, Alexandre de Moraes ele era chamado de uma pessoa de, olha, curiosidade, extrema-direita quando ele era professor da São Francisco. Hoje em dia, né, ele tá lá falando LGBTQIA+, sei lá, aquela sigla maluca lá que eles inventam, quer dizer, tá virando mais esquerdista do que o Walter Pomar, o grande intelectual orgânico do PT. Ora, a situação hoje ela está confusa, eu acho que por conta dos interesses envolvidos. A gente está vendo que Rede Globo, BTG, né, Itaú, que são dois bancos, também todo mundo fala da Faria Lima como um bloco unívoco, sem entender que eles geralmente estão disputando fatias do mercado. É que quando você está falando de BTG e Itaú, né, geralmente os dois juntos já dão 90% ali do mercado financeiro, parece até uma homogeneidade, mesmo que eles tenham mais ou menos a mesma ideologia. Só que eles estão em disputa. A BTG está brigando com o Itaú. Quando os dois brigam, quando o André Esteves, né, briga lá com a outra família, o que acontece? Você começa a ver esse tipo de farpa esparramado para tudo quanto é lado. A Rede Globo, ela nunca vai ter uma notícia importante no Jornal Nacional ou algo que fica sendo repetido na Globo News o tempo inteiro que não seja de interesse da família Marinho. E sendo o interesse da família Marinho, também interesse do Itaú, por conseguinte. Então, assim, quando eles começam a brigar demais, falam assim, tá vendo, né, tem escândalo de corrupção, olha, o STF está fazendo alguma coisa, o Toffoli está fazendo alguma coisa errada, o Alexandre de Moraes está indo um pouco além do que deveria, não sei mais o que, você pode ter certeza que o movimento financeiro, a grana ali por trás, deve estar incomodando ali de um lado para o outro. Eu estou lendo o livro da Malu Gaspar, curiosamente um livro muito bom, né, chamado A Organização sobre a História do Odebrecht. Ela vai lá de trás, da época dos militares, vai passando governo por governo para ver como é que foi construído este modelo do Odebrecht. Ali você consegue perceber, é um livro que eu recomendo para todo mundo da direita, tem 800 páginas, é longo, mas vale a pena. Você vê que isso aí não é de hoje, toda vez que saiu uma noticiazinha no Jornal Nacional, sabe? Toda vez que aparecia um deputado, um senador, ia na tribuna lá no Congresso para fazer um discurso contra a corrupção. Quase sempre você vê que tinha alguém já com o discurso ali pronto, né, entregou o discurso lá para o cara, que era para defender o corrupto concorrente, entendeu? Então, assim, o sistema, a meu ver, todo este complexo judiciário, midiático, político, etc., ele está brigando entre si. Não creio que seja muito por conta das eleições deste ano, de verdade, eu não acho, porque assim, as eleições desse ano são muito claras. Todo mundo sabe que o Lula ele tem uma chance enorme de se reeleger, fazer o seu 4º mandato. É muito difícil, precisamos realmente de um milagre para tirar esse cara de lá. Mas tem alguns interesses em jogo hoje, porque eles são incrustados no sistema. Agora que você tem o judiciário acima de tudo, o tempo de mudança do judiciário, ele não é mais de 4 anos, ele é de 30 para 40, né? Você precisa esperar um cara desse envelhecer, destruir um país inteiro. Então, por conta disso, o que você vai fazer? Já que você não tem impeachment de ministro, você vai ter que começar a fritar esses caras em público, quando eles começam a dar problema. Um tá lá defendendo, começa a defender demais o BTG, vai tomar pau da Globo. Ou sei lá, o interesse da Globo agora é em algum esquema lá com mistura de senador com empreiteira, com banqueiro, com não sei mais o quê. Aí, olha só, né, o problema é o resto. Só para completar aqui, desculpa me alongar, eu acho que o único ponto que fica muito claro é o seguinte: todo mundo acreditou, todo mundo assim, que acompanha as grandes mídias da vida, né, acreditava nesse papo de que você precisava prender o Bolsonaro para pacificar o Brasil, porque o único problema do Brasil era a extrema-direita. Eles são golpistas, eles acordam e falam assim, nossa, eu não gosto da democracia, eu vou dar um golpe e instaurar uma ditadura militar, porque eu prefiro ditadura. Esse é o papo do STF. Eu escrevi uns 2, 3 artigos na Gazeta do Povo
falando sobre isso. A gente está vendo que é o contrário. Na verdade, o STF é o grande agente desestabilizador do Brasil, não é de hoje. E tudo isso que é chamado de extrema-direita eram só pessoas insatisfeitas com isso e não tem meios. Aí aparece lá meia dúzia de maluco lá no 8 de janeiro, né? Faz uma violência niilista que não serve para nada, só nos ferra. Mas o país ele não está pacificado, muito pelo contrário. A corrupção voltou, ela ficou maior ainda, ela está cada vez mais complexa e o Brasil não tem a menor chance de ter paz, nem paz financeira, né? O mercado financeiro também não está em paz. Por conta disso, acho que está tudo... Essa tensão constante, né, que você está dizendo, parece muito 2015 e 2016 ali. Tem uma tensão muito grande pelo risco de uma mudança institucional. Muito bom. Sté, você quer continuar com essa temática ou posso trazer alguma pimentinha aqui para vocês? Pode trazer já. Porque o Flávio estava falando de essa situação de uma espécie de aporia, né? A gente não sabe como solucionar o problema da longevidade de um judiciário corrupto e completamente irresponsável e insano e podre.